A paz de Deus com todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E na aula de hoje vamos falar sobre fórmula de compasso aqui da página 21 da fase 2 do MSA. Então, se você já gostou do conteúdo desse vídeo, já pega seu MSA, seu caderno para anotação e vamos começar essa aula. Compasso, tá? Vamos iniciar primeiro falando fórmula de compasso em 4. Ok? Primeiramente, ele dá aqui a definição do que é a fórmula de compasso. A fórmula de compasso define a quantidade de tempo dentro de um compasso. Se você assistiu a nossa aula anterior sobre compasso, você já deve saber sobre isso, né? Que foi um assunto que eu comentei na aula passada. Se não, vou estar deixando aqui nos cards para que você possa lá assistir, tá bom? Que tá uma aula muito boa. Bom, e ele continua, que a fórmula de compasso define a quantidade de tempos dentro de um compasso, bem como a figura musical que representa cada tempo, pulso ou o movimento, tá? Então, a gente vai ter a fórmula de compasso. Primeiramente, o que é fórmula, né? Se a gente for pensar no Google, no site, para ver o que é a definição de fórmula é algo preciso que exprime uma ideia ou uma regra a ser seguida, né? E, em geral, ela é demonstrada por símbolos, tá? Igual como a gente tinha, né, nas nossas aulas, né? As fórmulas de matemática, as fórmulas químicas, enfim. Todas elas são uma fórmula para a gente seguir ali. Porém, se tem a fórmula do compasso. A gente viu que o compasso é o quê? É a divisão de um trecho musical. Em outras palavras, pequenas seções, né? Que define, regula a quantidade de tempo em cada compasso, tá certo? Então, a fórmula de compasso, que a gente vai ver mais pra frente, que nada mais deixa eu adiantar para vocês, que uma fração, ou seja, dois números sobrepostos, tá? E essa fração vai indicar a quantidade de tempo dentro de cada compasso. Assim, além disso, ela vai também indicar a figura musical que representa cada tempo. Ou seja, a gente tem as 7 figuras musicais, não é mesmo? Vamos relembrar lá? Sembreve, mínima, semínima, colcheia e semicolcheia. No caso aqui são 5 figuras musicais, né? A gente tirou a fusa e a semifusa porque, como o MCA trabalha com os hinos, com os estudos voltados aos hinos, então nos nossos hinos não tem fusa e semifusa. Então, no caso, enfim, das nossas 5 figuras musicais, tá? Pode estar representada lá no decorrer daquele pentagrama. Porém, é a forma de compasso que vai definir o tempo de cada figura, qual vai ser a pulsação daquele hino, daquela música, né, daquela partitura, ou até mesmo o movimento, tá certo? Então, é isso que a fórmula vai indicar, a fórmula de compasso, tá? Aí ele fala o seguinte, nesse método, no caso aqui no MSA, serão utilizadas apenas as formas de compasso que estão no inário, tá? Então, quando a gente tinha o MTS, a gente via outras formas de compasso, né, que não se tinha no nosso inário. Muita gente ficava confuso. Então, agora com o MSA, só vai utilizar a fórmula de compasso que a gente já vê no nosso inário. Por quê? Porque o MSA é um método já direcionado para os nossos hinos. Então, não adianta estudar algo que, no fim, o que é para a gente aprender mesmo, que são os hinos, a gente não vai, vamos dizer assim, basear nos nossos hinos, né? Porque o foco é tocar hino, tá? Mas não significa que eu, como professora, não vou trazer esses exemplos para vocês, tá? Não, o próprio método não vai trazer, mas quem é professor, né? Quem assiste professor aqui também pode estar demonstrando isso para os seus alunos, para eles verem que não são só essas formas de compasso nos nossos hinos, existem muitos outros tipos, tá? Ele fala o seguinte, eu falei para vocês que o que? Forma de compasso são dois números sobrepostos, ou seja, uma fração, tá? E a quantidade de tempo ou a quantidade de pulsos, vou até grifar aqui, ó, quantidade de tempos ou a quantidade de pulsos é representada pelo número superior,
E a figura musical, que equivale a um tempo ou equivale a um pulso, é representada pelo número inferior. Deixa eu até deixar bem destacado aqui. Então, é isso daqui, ó, fórmula de compasso, é esses dois números sobrepostos, ou seja, essa fração. A diferença é que uma fração, ela, se fosse um 4×4, né, a fração tinha esse risquinho para diferenciar que é uma fração, né, mas no nossos índices não tem isso. Ela é apenas dois números sobrepostos, tá? Mas eu gosto de falar que é uma fração por conta que tem muito aluno que estuda, né, então já assimila com as aulas de matemática, tá? Então, para quem está relembrando lá, o número superior de uma fração como é que é o nome dele? Numerador. E o número de baixo, denominador. Eu só senti uma falta aqui nessa explicação aqui do MSA, que ele tem, eu acho que deveria destacar o seguinte, que deveria ser assim, a quantidade de tempos ou pulsos em um compasso é representado pelo número superior. E a figura que equivale a um tempo em um compasso é representado pelo número inferior. Porque a gente tem que lembrar que o quê? Que uma música ela é dividida em compassos, em tempos regulares, né? Então, sim. Além disso, ela vai indicar a quantidade de tempos, né, que tem que ter na música. Porém, esses tempos, eles vão ser divididos pelas barras de compasso. Ou seja, no fim, aquela quantidade de tempo tem que estar baseada ali em cada compasso. Então, se o número superior está dizendo que é um 4, ou seja, tem que ter 4 tempos em quê? Não é 4 tempos na música. Porque a música toda, ela vai ser baseada em 4 tempos, porque se tem compassos nela. Então, se vai ter 4 tempos em quê? Em cada compasso. Numa música, existe... E às vezes tem música que tem inúmeros compassos. Então, a música não é composta apenas por 4 tempos. Não, ela é composta por 4 tempos em cada compasso. Um exemplo aqui, tá? Esse é o nosso primeiro exemplo aqui, que tá falando que em uma fórmula de compasso 4×4, o número de cima, que representa o número 4, ela indica a quantidade de tempos, ou seja, em cada compasso tem que ter, 4 tempos. Ok, entendido isso. E o número de baixo, ele vai representar o quê? Ele vai indicar a figura que vale um tempo. Então, a forma de compasso, ela já nos dá a resposta de quanto é que vai valer a figura de um tempo. E a partir dessa figura de um tempo, a gente vai saber os valores das demais. Então, vamos lá. A gente tem que lembrar agora, lá do início da fase 2, dessa fase, que a gente viu o quê? Sobre a tabela. A gente viu sobre as figuras musicais, a gente viu o silêncio, as respectivas figuras de silêncio delas, né? E a gente também viu o quê? Os números equivalentes dela. Semibreve, vamos relembrar lá? Semibreve é equivalente a que número? Número 1, mínima. 2, semínima. 4, colcheia. 8, semicolcheia. 16. Esses números aí tem que estar na ponta da língua de vocês. Ai, irmão, eu não sei do que você tá falando. Ai, irmão, até sei, só que eu não decorei. Decorei não. Não é para decorar, é para aprender. Assiste o nosso vídeo aqui que eu demonstrei diversas maneiras de você aprender e entender o número de equivalência. Assiste, eu vou estar deixando aqui nos cards e também na descrição aqui desse vídeo, tá? Sobre essas aulas que a gente fez, tá bom? Então, o número de cima a gente já entendeu. Entendido? Representa o quê? A quantidade de tempos em que cada compasso. Ok. Determina que o compasso terá 4 tempos, sem faltar e sem passar. É 4 tempos. A fórmula já estava dizendo. Se tem que ter 4 tempos em cada compasso, então tu vai ter os 4 tempos. Não vai nem passar e nem vai faltar. E que a semínima, por que a semínima? Por que do nada falou a semínima aqui?
Porque o número de baixo, o número inferior, ou seja, o denominador dessa fração, ela representa a figura que representa o quê? Um tempo. Então, se eu tenho uma fórmula 4 por 4, o 4 representa aqui, o 4 de cima representa a quantidade de tempos em cada compasso, e o 4 de baixo vai representar o quê? A figura que representa um tempo. Então, se a gente for lembrar lá, qual é a figura representada pelo número 4? Quem é? Ela mesma. Mínima, a semínima é representada pelo número 4, ou seja, nessa fórmula 4 por 4, a figura semínima, que é representada pelo número 4, que a gente viu lá na página 17, ela é representada cada tempo ou movimento, ou seja, a semínima aqui, nessa fórmula 4 por 4, ela vai representar o quê? Um tempo. Ai, irmã, e como é que eu vou saber os demais figuras? Assiste os nossos vídeos do início dessa fase. Esses vídeos, gente, são riquíssimos, tem muito assunto lá. Que se você já sabe, na ponta dele tá mastigado aquele assunto, vai ser muito mais fácil e vai abrir muito mais a sua mente para você entender os próximos assuntos que estão mais à frente, ok? 4 por 4, eu tenho um compassozinho fechadinho do início ao fim. 4 por 4, 4 tempos. 4 representada a semínima. Cada compasso tem que ter 4 tempos. E esses tempos, ele dá a resposta de que uma figura determinada pelo número 4, que é a semínima, vai valer um tempo. Então, se eu tenho uma semínima aqui, mais uma semínima, mais uma semínima, mais uma semínima, no final tem o quê? 1 mais 1 mais 1 mais 1, que dá o quê? 4 tempos, ou seja, fechou aqui o nosso compasso, tá fechado, tá tudo certo. Tá ok? Tá ok, bora pro próximo compasso e bora contar as figuras que tem ali. Entendido? É sobre isso, tá? Então, se você já sabe que não forma 4 por 4, se a semínima vale um tempo, então é só você contar. Se você tá vendo 4 semínima, obviamente, se cada semínima vale um tempo, eu tenho 4 semínimas, logicamente é o quê? 4 tempos dentro desse compasso, então tá ok. Só que essa é uma das inúmeras representações que a gente tem para representar um compasso. No caso de um grupo rítmico, falar em outras palavras aqui. Por quê? Porque eu posso ter muito bem essa seguinte representação aqui em um compasso, tá? Início do nosso compasso aqui, ó. Eu posso ter esse seguinte aqui, meu Deus, irmã, não, isso aí tá errado. Esse compasso tá errado, aqui não tem 4 tempos. Será mesmo que não tem 4 tempos? Tem não, porque aqui eu tô vendo só 2 semínimas dá 2 tempos, e essas coxinhas estão fazendo o quê aí? Não, elas estão aí porque elas têm algum motivo. É por isso que se tem, na verdade, 7 figuras musicais. É por isso que se tem 7 figuras musicais. Por quê? Porque cada figurinha vai representar a quantidade de um tempo. Irmão, mas como é que eu vou saber a duração das demais figuras se eu sei da semínima? Irmão, você não assistiu o nosso vídeo, pelo amor de Deus, fala mais uma vez. Vá assistir nosso vídeo de divisão, de proporcionalidade das figuras musicais. Gente, tá um vídeo top demais. Mas é claro que eu vou mostrar aqui pra vocês, não é mesmo? Então, é o seguinte. Se eu tenho, vamos relembrar, fazer rapidão aqui, ó, rapidão, uma colinha pra vocês. Semibreve, mínima, semínima, colcheia e semicolcheia. Vamos até semicolcheia. Aqui, ó, eu vou colocar aqui deste lado o tempo, a quantidade de tempo dela. Não vai ser o número representativo, tá? Que você já sabe sobre o número representativo. Se não sabe, assiste nosso vídeo lá, viu? Aqui, nós sabemos que a semínima vale o quê? Um tempo. Opa, da semínima eu já sei. A gente sabe que a colcheia é metade da semínima, não é mesmo? Se a gente sabe, então a metade de 1 é o quê? É meio tempo. Ou se não, representado pelo número decimal. E a gente sabe que a semicolcheia é a metade da colcheia. Então, a metade de meio tempo é o quê? 1/4 de tempo. Tá certo? Aí, como é que eu vou saber dessas outras que tá acima dela? A semínima é a metade da mínima. Se a mínima tá acima da semínima, é só ela ser o quê? Ela vai ser o dobro. Se ela é a metade aqui, subindo, ela vai ser o dobro. Então, o dobro de 1, 2 tempos. Ah, mas também você pode pensar na lógica, né? Se eu tenho uma figura que vale um tempo aqui, e eu sei que ela é a metade
dessa daqui, então a metade para chegar nessa figura aqui de 1, ou seja, foi 2, né? Porque a metade de 2 é 1. E aqui na semibreve, 2, o dobro de 2, 4 tempos. Bem simples. Ou se não, se eu sei que a mínima é metade da semibreve, qual é a figura que eu vou dividir que vai dar 2? 4, tá? Então, aqui a gente já sabe que a semibreve vai ter meio tempo aqui, nessa forma 4×4. Então, se eu juntar meio com meio, aqui eu tenho um tempo. Meio com meio, eu tenho um tempo. E aqui eu tenho um tempo e um tempo. Aqui eu juntando tenho 1, 2, 3, 4 tempos. Ou seja, esse compasso também tem 4 tempos. Então, sim, esse compasso está correto. Tem 4 tempos aqui. Pode ter compasso só nessa parte aqui. Pode ter um compasso que aparece desse jeito aqui. Pode ter um compasso que apareça nesse jeito aqui também. Essa parte aqui do ponto é que a gente vai ver mais adiante, tá? Mas sim, tem inúmeras formas de a gente demonstrar. Aqui, ó, quem é essa daqui? Semibreve. Semibreve vale quantos tempos? Um 4×4? 4 tempos, ou seja, fechou o compasso. Chamar, não só no MTS, mas no MTS tinha falado, né? Explicado que quando uma única figura representa um compasso inteiro, ou seja, uma única figura fecha um compasso inteiro, ela se chama de UC, ou seja, a unidade do compasso. Eu não tô lembrada agora, nesse momento, se aqui no MSA vai tratar sobre isso. Mas se for não tratar sobre isso, você já tem em mente também, tá? Que uma unidade de compasso, ou seja, a UC, a sigla nela, UC, na verdade, unidade de compasso, que é uma única figura que representa o compasso todo. Ou seja, se a gente fosse classificar ela aqui, ela ia ser a nossa UC, tá? E aqui, ó, nós temos duas mínimas nesse compasso. Será que tem 4 tempos? Um 4×4, a mínima representa 2, né? Então, se eu juntar 2 tempos mais 2 tempos, eu tenho o que aqui? 4 tempos, ou seja, também aqui tem 4 tempos. Aqui, a gente ainda vai ver sobre o ponto de aumento, tá? Mas em poucas palavras, rapidamente, um ponto de aumento é a metade da figura. Então, a metade da mínima é a semínima. Então, esse ponto é como se isso aqui fosse igual a isso aqui, ó. Mínima, semínima e semínima. É como se fosse isso aqui. Então, aqui eu tenho 2 tempos, mais um tempo, mais um tempo. Ou seja, aqui eu tenho 4 tempos. Então, tá ok, tá? E uma outra coisa, lá no MTS, a gente tinha mania de chamar... Mania não, né? Foi consolidado, né? Escrito lá mesmo, que o número de baixo representa a UT, ou seja, a unidade de tempo, ou seja, a figura que representa o T. Como eu havia dito, eu não estou recordada se aqui no MSA aborda esses termos, tá? Mas se não aborda, acho interessante vocês terem em mente sobre isso, né? O C, o T, que eu acho bem interessante, por conta que os estudos que eu trago aqui do MSA não é um estudo apenas para você se basear apenas no hino. O nosso foco é, sim, o MSA é o hino, porém, eu não sei se tem professores aqui que assistem mas é muito importante os professores demonstrar outras fórmulas de ensinar os alunos, tá? E até trazer outras novidades que nem o próprio método estudado não tem, tá? Eu achava o MTS muito bom ser estudado, sim. O MSA é bom, sim, muito ótimo. Porém, o MTS ele quase não trazia teoria, era muito, muito pouco. Não tinha tantas teorias como se tem aqui no MSA. Era bem vago, era bem resumido. E aqui ele traz mais detalhadamente. Então, é muito bom ter esses dois âmbitos aí, ter esses dois nortes aí, tá? Gente, então isso aqui foi a fórmula de compasso em 4, tá? No final nem expliquei, né? Em 4. Por que em 4? Porque tem 4 tempos nela, tá? Vou colocar bem aqui, ó. Fórmula de compasso com 4 tempos. Aqui foi a representação de 4×4. Porém, a gente vai ver mais pra frente que também pode ser um 4. Eu vou até pegar aqui meu outro caderno aqui pautado, fica melhor pra vocês. Que isso que a gente acabou de ver, né? Fórmula de compasso em 4, eu chamo de quê? De fórmula de compasso, o quê? Quaternário. Também é um nome que se tinha lá no MTS.
fórmula de compasso quaternário, ou seja, que tem que ter 4 tempos em cada compasso. Se tem, sim, ó, 4 por 4 é um exemplo de fórmula de compasso com 4 tempos, porque o importante é que 4 tempos é o numerador é ser 4, não importa o número de baixo. Se o número de cima for 4, é um compasso, né, que tem que ter 4 tempos em cada compasso, tá? Então, ou seja, é um compasso quaternário. Então, aqui, ó, um 4 por 8, 4 por 16, 4 por 2, enfim, todos eles vão ser compassos que uma forma de compasso em que cada compasso tem que ter 4 tempos. E como é que ia funcionar isso aqui? Bem simples. Aqui o 4 é representado pela semínima, ou seja, a semínima aqui é igual a um tempo. Aqui é o 8. O 8 é representado por que figura? Me relembrem aí? Quem? Colcheia, isso mesmo. E a colcheia, e aqui nesse 4 por 8 é representar o quê? Um tempo. 16 é representado por que figura? Isso mesmo, semicolcheia. Ou seja, nesse caso aqui, a semicolcheia representa o quê? Um tempo. E aqui o número 2 é representado por que figura? A mínima, isso mesmo. Ou seja, aqui a mínima nesse 4 por 2 ia representar um tempo. Então, em cada compasso, tinha que se ter, se a gente fosse colocar aqui, né? Nesse exemplo aqui, ó. Cada colcheiazinha dessa aqui ia estar valendo um tempo. Ou seja, 1, 2, 3, 4, fechou um compasso. Ah, e se eu colocasse dessa fórmula aqui? Assim e assim. Bom, se eu tenho uma colcheia que vale um tempo, a mínima é o dobro da colcheia, né? Ou seja, se aqui vale um tempo, essa aqui vai valer 2, essa aqui vai valer 2. Ou seja, fechou 4 tempos. E se eu pegasse só a mínima ia estar valendo o quê? Só a mínima ia ser 4 tempos, né? Porque a mínima é o dobro da semínima, a semínima vale 2, o dobro de 2 é 4. Ou seja, aqui a gente ia chamar a mínima de UC aqui, unidade que representa o compasso, né, a figura. E aqui também tem uma semicolcheia aqui, ó. Cada semicolcheia representa um tempo. Um tempo, fechou o compasso. Isso quanto é que ia ser? Aqui eu tenho um tempo, aqui eu tenho o quê? 2 tempos e mais um tempo, ou seja, eu fechei aqui 4 tempos. E aqui na mínima também, ó. Mínima, um tempo, um tempo, um tempo e um tempo. Ou seja, aqui no final tem 4 tempos. Ali vai valer 2 tempos, né? Porque ele é o dobro. Aí, no caso, eu tinha que ter mais 2 mínimas aqui e fechar, né? Ó, 2, 3, 4. Fechou o compasso aqui com as figuras musicais, tá? Gente, então, sobre as formas de compasso em 4, ou seja, sobre o forma de compasso quaternário, é isso, tá? Qualquer dúvida, pode estar colocando nos comentários. E se você gostou da aula, já vai deixando o seu like, se inscreva, compartilhe com algum amigo ou amiga, para que assim não perca os próximos vídeos aqui do canal, que está sendo muito bom. Nossas aulas estão sendo maravilhosas, graças a Deus. Vocês estão gostando bastante. E não percam, tá? Nossas aulas. Não tem uma data fixa, porém, por isso que eu peço para vocês se inscreverem, além de se inscreverem e ativar esse sininho, porque quando eu postar, vai chegar a notificação no celular de vocês, né? Vai chegar como se fosse uma mensagem, né? Um trilhinho. Opa, a futura organista do 2.0 enviou um vídeo. Aí você vai e assiste, tá bom? Então é isso. Como eu falei pra vocês, dúvidas, coloquem nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. É isso, e vem com Deus, estudem bastante, não desistam, que a vitória é nossa. É isso, até a próxima. Tchau!